Ao vivo, né? Que maravilha, né? Cada dia um dia especial, né? E hoje é especialíssimo, porque a gente vai falar que meu corpo é uma máquina, né? Porque quando a gente pensa assim com certeza, né, que meu corpo pode estar quebrado, pronto para a guerra, né? Então, daí a gente pode gerar cansaço ou um resultado assustador. Então, tudo depende de como você cuida da sua disciplina e direciona essa máquina que carrega o seu propósito, né? Então, se o meu corpo é uma máquina, né? Então, no contexto, a vida acontece sempre por meio do corpo, né? E ele pode ser maior limitação ou a sua melhor ferramenta. Como praticar, né? Às vezes a gente pergunta assim, como praticar o meu corpo, né? Com intenção, né? A gente tem intenção que vai fazer o melhor e vai fazer. E alimentar, né? Movimento, examine, né? Como e quem se prepara, né? Como se prepara para uma guerra, né? Eu vou enfrentar isso aqui, eu vou resolver, né? E tudo é um caminho, né? Diz que a minha máquina deve aprender todo dia, né? Todo dia aprender. Então, o contexto é que a mente parada trava, né? E a máquina parada trava. Então, é um aprendizado, né? É um combustível. Então, se eu aprendo, é aquele combustível, né? Que vai me levar mais longe. E busque o novo, né? O novo conhecimento todo dia e transforme em prática. Né? A mulher conseguiu tudo aquilo e fez tudo aquilo, né? Mas quanto tempo ela praticou? Quanto tempo ela pratica para chegar onde chegou? E sempre tem uma direção, né? Muita gente consegue chegar onde quer com jejum, né? E lá fala, né, que jejum sem oração é dieta mal feita. Então, tudo tem um caminho, né? Quando a gente tira o alimento, né, sem ativar o espírito, é apenas uma vaidade disfarçada. Então, como praticar tudo isso, né? Como aprender com tudo isso? A gente sempre pergunta a gente mesmo como fazer, né? E sempre que ajudar, né? Jejuar, sempre que você jejuar, prepare tempo para oração e entregar interior. Então, a gente tudo quer aprender, tudo quer fazer, mas se você está se preparando espiritualmente, né? Porque lá em Provérbio diz assim, né? Que de tudo que tem que guardar é o seu coração, né? Dele procede fontes, né? Da vida, né? Então, protege ele, né? E às vezes a gente precisa de uma oração, né? Já que a gente sabe que essa máquina que ele tem que ter um repertório, né? Para ir em frente naquilo que quer. E vai falar muitas coisas, tem que se conectar naquilo que quer, né? E a mente não entende, né? Os sinais da vida, porque ela quando a gente sabe que sem a referência a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, a gente entende que precisa buscar, né? Ensinar, buscar aquilo que a gente quer, né? Então, é como se dissesse, né? Eu quero aprender, então leia, viva, né? Experimente coisas novas, né? Toda semana, né? Eu gosto muito da segunda-feira, né? Segunda-feira, eu penso assim, puxa, o que eu consegui na semana anterior, né? Então, quando chega a segunda-feira, eu digo assim, que bom que outra segunda-feira eu fiz isso, né? Eu escrevo sempre o que eu faço, né? Consegui isso essa semana, consegui resolver tanta coisa, né? Que a gente diz assim, será que fui eu mesmo que consegui, né? As coisas vão para o caminho certo, né? Porque a gente comemora tudo que a gente faz, né? Então busque isso aí para a sua vida. Comemore o que aconteceu na semana passada. Puxa, isso eu consegui, agora eu vou comemorar, né? Isso ali eu fiz, eu vou comemorar, né? E a gente sempre consegue as coisas quando a gente vive em ambientes confortáveis, né? E confortáveis, né?
mas muito deles não tem crescimento. Então, a gente tem que buscar sempre e desafiar, né? Onde eu quero chegar. Não apenas te admira, mas como eu vou fazer isso lá, né? Então, comemore tudo que você conseguiu semana passada, né? E aprenda com o que você ganhou, né? Diz que a gente nunca perde, né? A gente sempre aprende com aquilo que passou, né? E quando a gente fala assim, parece que as coisas vão para o caminho certo, né? Hoje fala muito, né? Eu estou estudando 1 hora, né? Eu estudei 1 hora. E qual é o certo, né? Os maiores estudos que foram feitos, né? Eles falam que quem estuda 1 hora, ele tem que praticar 20 horas. Então, esse é o momento certo para a sua vida. Você fez, você estudou, você aprendeu, agora vai praticar, né? Comece a contar quantas vezes você praticou, né? Então, o conhecimento só ganha, né, valor quando ele vira movimento. Então, cada aprendizado multiplique, né, por 20 ações. Poxa, eu aprendi semana passada algo, né? Eu só ainda pratiquei 2 vezes, ainda falta 18, né? Então, isso aí que a gente tem que buscar para a vida da gente. Aprender, praticar e acontecer, né? Diz que a falta de resultado, né, revela a ignorância, né? As áreas de ignorância que não foram exploradas. Então, praticar, né? Então, descubra, né, o que está faltando na sua jornada, onde você não está errando, né? Então, conhecimento é conexão, ação, vai atrás, né? Então, conhecimento é ação, né? Conexão e vá atrás daquilo que você quer. Diz que fala muito hoje, né? Em todos os momentos, em bloqueio emocional, né? Então, e isso gera um novo hábito, né? Então, sempre que a gente sabe que as emoções reorganizadas, né? Ela produz atitudes renovadas, então a gente tem que procurar, né, identificar uma emoção e associar ela, né, um novo hábito. Mas esse hábito dele tem que ser visível, né? Esse hábito, entender que você está fazendo esse novo hábito, né? E aprender, tem que desaprender, né? Muitas coisas na vida da gente, a gente tem que aprender e desaprender. Por exemplo, uma crença antiga, né, ocupa o espaço de uma nova vida. Então, elimine as ideias que não produzem fruto. O que não está produzindo fruto, né? Porque se você fica com aquilo ali, você está perdendo o lugar do novo, né? Do novo. Então, isso aqui não está dando fruto, isso aqui não está valendo a pena para a minha vida, né? Vai eliminando, né? E se não tiver foco naquilo que você quer, fica embaraçado, né? Então, né, a foto que você tira mal, ela fica feia, né? Então, tudo que você fizer, coloque foco, né? E quando tudo, né, é prioridade, nada é importante. Então, pense assim, né? Isso aqui é prioridade. Então, escolha, né, uma única coisa por vez e colocar toda a sua energia. Não adianta você colocar em tudo, né? Então, isso aqui eu vou fazer. Isso aqui vai dar certo. Isso aqui eu vou colocar prioridade, né? É que nem a gente, né? Eu quero ir daqui a São Paulo. Se eu não colocar foco, né, naquilo que eu quero, eu vou parar em todos os lugares. Não, eu quero chegar em São Paulo. Então, tem que ter firmeza, né? De quando a gente fala, né, que o meu foco é o reino e meu alvo é Cristo, eu vou fazendo as coisas da melhor maneira possível para a minha vida, né? E a vida a gente ganha, né, nitidez, a gente vai alinhando com o externo, né? E fazendo os objetivos e perguntando, né, às vezes para a gente mesmo, né? Isso serve para o meu propósito ou apenas para o meu ego? Então, tem 2 lados, né? Tu está fazendo algo, é para o teu propósito ou é para o teu ego? Então,
você sabe que o caminho certo é o propósito, né? Aquilo que você quer chegar, né? E se a falta de tempo fosse justificativa, né? Que muita gente coloca justificativa, só os desocupados, né, teriam sucesso. Então, não coloca justificativa, né? Naquilo que você quer. E o tempo é a desculpa, né? Para quem não organizou prioridade. Então, aí você já sabe, né? Eu vou colocar prioridade nisso ali, eu vou conseguir. Então, substitua tudo, né, que você pensa, né? Eu não tenho tempo, por isso não é prioridade. E veja, o que precisa mudar? Quando a gente diz que não tem tempo, porque não é prioridade? Porque quando a gente coloca prioridade, a gente dá um jeito, né? E não existe mente, né, forte, né, em corpo fraco. Então, diz que a força mental, né, os pensamentos, nasce do domínio sobre o físico, né? Então, se você pensar, né, eu vou chegar lá, você domina o seu corpo físico, você chega. Então, exercite, né, aquilo que você quer regularmente e fortaleça, né? Porque o corpo, ele clareia a mente, né? Então, é um conjunto, né, que a gente precisa, né? E quando a gente fala assim, meu corpo só obedece, né? E é o corpo que se adapta, né? A voz que você governa. Então, meu corpo, eu governo, né? Porque quem antecipa, governa. Então, dê comando, né? Consistente, né? E disciplina para o seu corpo. Diz que a gente tem que colocar metas claras e reais para a vida da gente, né? Então, busque isso para a sua vida, né? A minha meta é essa, é real, né? Porque a atmosfera te molda, né? E se você não faz, adoece. Então, coloca no caminho, né? Diz que a gente tem que escolher lugar, né? Em que energize, né? E silencie, que isso dá drena, né? Drena tudo aquilo que a gente quer, a gente resolve, né? Tem que ter um tempo para fazer e colocar isso em prática, não, né? Que nem o foco, né? Se for bem focado, né? Se não está bem focado, não chega ao lugar que quer, né? Então, busque isso para a sua vida, né? Decida ser quem você quer ser, né? Eu quero ser isso aqui, então decida, transforma, né? Faz algo, né? Onde você quer chegar. Mas isso tem que ser diariamente, né? Porque o ambiente, quando você gera energia, o ambiente muda. Então, dedica, né? O que você quer. E quando a gente fala, né? Eu sou uma usina, né? É quem enche com propósito, né? E transforme, né, a competência naquilo que você quer e gere, né? E aquilo que você quer sirva, né, com energia, né, sem esgotar. Então, empreende e busca, né, aquilo que você deseja para a sua vida. Muitas vezes a gente tem que eliminar as distrações e cair para cima, né, daquilo que quer, porque distração, elas roubam a energia, né, da sua missão. Eu quero chegar lá, né, eu tenho um foco, eu tenho um propósito, chegar em São Paulo, então eu tenho que colocar energia, né, nessa minha missão. E é muito bom quando a gente lista, né, faz uma lista, né, de 3 coisas que sabotam, né, e eliminar, né, no dia de hoje. O que está me sabotando? Vai eliminando aquilo ali da sua vida. E cuidado com o que você mentaliza, né, para acontecer. Porque às vezes a gente quer muita coisa né, e o que você quer você tem que repete, né? E dentro de vocês, eu quero isso aqui, exigir, ir falando, né? E conectando naquilo, né? E esforçando aquela imagem de vitória. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, né? Eu vou buscar isso aí para a minha vida, né? Então, tudo isso aí é uma caminhada, né? E a gente quer sempre chegar naquilo que a gente programa da vida, né?
E só tem um caminho, né? Aquele caminho de vontade de chegar lá e resolver aquilo, né? Buscar, né? Aquela força interior, né? E a segunda-feira a gente está preparada para começar e fazer muitas coisas boas, né? E uma grande coisa, né? Que quem controla a mente controla o destino. Então, comece, né? Porque o futuro começa um pensamento disciplinado e treine, né? Que a mente, né? E foca naquilo que você quer de verdade. E essa ideia tem que ser firme, né? Então, a gente às vezes não consegue ir mais longe porque a gente não coloca a frequência, né? Que são consequência de hábitos novos, né? Às vezes a gente precisa de hábito novo para chegar onde quer. Então, toda elevação começa com a prática diferente, né? Então mude a rotina, né? Naquilo que você quer. E âncora naquilo que você está programando para sua vida, né? Vai em frente, mas busca, eu quero chegar lá, né? Então, e a gente às vezes para no caminho, né? Não para, continue, né? Aquela força tem que vir do interior lá dentro. Eu queria dizer para vocês, né? Que de vez em quando eu faço uma live, né? E hoje eu aprendi que a gente tem um caminho, né? Um caminho para chegar lá onde que a gente quer, mas a gente às vezes não tem o foco, né? Focar naquilo com certeza, né? Então às vezes precisa parar, pensar, né? Como vai chegar lá, né? E a gente só pode falar, né? Naquilo que a gente tem a certeza que quer, né? E quando a gente aprende, né? Que só pode falar com o coração, quando a gente silencia a mente, a gente sabe que vai chegar mais longe, né? Que está preparado, né? Para seguir aquilo que quer, né? E tem muita gente improdutiva que tem mania, né? Gente nobre, não. Ele tem hábito de realeza, né? Então, pequenas manias revelam travas, né? Então, troque as manias relatórias, né? Para os hábitos que produz o seu propósito. O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar, né? E o que é propósito? Todo mundo fala, propósito, né? Propósito é aquilo que você faz, que parece que não é serviço, que você sabe, que você tem habilidade, né? É um conjunto de certeza que você tem, né? Um conjunto de foco que você tem, esse é seu propósito. E muitas vezes você não chega onde quer no seu propósito porque você está bloqueado, né? Então, e não existe desbloqueio sem um novo hábito. Então, você tem que desbloquear aquilo e fazer um novo hábito, né? Porque fala muito, né, que emoção sem ação é empolgação passageira, né? Então, coloca emoção naquilo que você quer e coloca ação, né? Quando a gente associa, né, um comportamento novo, sustentável, a gente sabe que a gente vai chegar onde quer. E a intensidade, né, ela distorce, né, o tempo. Então, quem vive com profundidade naquilo que quer, ele realiza, né, em menos tempo. Então, eu estou vivendo, eu estou fazendo, eu estou resolvendo, né, e aprofunda-se naquela tarefa, né, que você quer chegar lá. Então, não é apenas uma posse, né, mas mergulhe com conhecimento naquilo que você quer, né, as coisas ficam mais fáceis. E quando a gente brinca, né, porque a vida não é um passatempo, né, a vida é um propósito. Quando a gente coloca isso na mente da gente, e a gente sabe, né, que a melhor coisa do mundo é o tempo, né, que você tem, que você domina, né, que você governa, né. Então, substitua, né, o entendimento vazio com experiência que traga sentido para a sua vida. E a gente sempre está num caminho, né, para aprender. Hábito tem que proceder, né, uma vida nova, né. Então a gente sabe que a gente tem que fazer um hábito, aprender e fazer e praticar, né, porque a transformação começa na semente, né. Quando a gente aprende isso, a gente vê que não na colheita, né,
que a transformação está lá naquela semente que você colocou, né? Que demorou, né? Até sair fora da terra. Tudo tem um tempo. Então, plante agora o hábito que representa a vida que você deseja. O que você deseja, né? E é muito bom quando a gente chega em agosto, né? O que eu vou plantar ainda para esse ano? O que eu quero colher esse ano? Então, é o melhor tempo, né? Para a gente fazer. Quando chegar ao final, e comemorando aquilo que a gente está acontecendo, né? E quando a gente precisa, né, de aprender algo novo, o velho aprendizado pode impedir um novo nível. Então, comece, né? Aprende, né? E abra mão e ter certeza, né, daquilo que você quer acessar, né? Que aquilo expande. Então, aprende você, né? Que essa semana é a semana do foco, um aprendizado que vai destravando os novos hábitos. Então, é isso que você precisa entender e levar na frente para a sua vida, né? E as mudanças têm que ter clareza, prática, renovação. O que eu estou fazendo? Estou no caminho certo, estou aprendendo. E estabeleça, né, um foco principal. Esse aqui é meu foco principal. E quando você coloca isso, você tem a certeza que o aprendizado diário é o novo hábito. Então, existem duas coisas, né? Esse aqui é meu foco principal e esse aqui é o meu aprendizado diário. E quem conhece, né, e sabe que para chegar lá tem que caminhar, é como se a gente dissesse, quem conhece a eternidade não importa qual a própria vida, né? Mas aquilo que... a expectativa, né? O eterno, é isso que realiza os caos do presente, né? Tu sabe que tu está fazendo as coisas certas, que vai chegar lá e vai acontecer, né? E lembre-se que a sua vida é um propósito maior, né? Tem um propósito maior. Eu tenho, você tem, né? Nós todos temos um propósito maior. Então, viva a altura dele. Eu quero chegar lá. Mas se eu não viver a altura dele, eu não vou chegar, né? Então, seu corpo não pode estar no controle. Quando você aprende isso, né? Que o corpo quer só conforto, né? Ele não quer fazer lá, ele não tem propósito, né? Ele não exige disciplina, mas quando submete o corpo à missão, não negocie, né? Sem direção, nem por preguiça, né? Você sabe que você quer chegar lá, seu corpo não quer, mas se você tem um propósito e você coloca o propósito em primeiro lugar, você vai chegar. E quando a gente sabe que o ambiente, né, certo, ativa a sua melhor versão, você vai procurar esse ambiente, né? Lugares que travam e que não ativam, esse não vale, né? Então você tem que posicionar naqueles ambientes que exigem melhor e não aceita menos, né? Ninguém deve aceitar menos se tem capacidade de fazer mais coisa, né? Porque quando a gente aprende que as distrações, né, ele não chega a lugar nenhum, a gente sabe que a vida precisa de um novo estímulo, né? Um novo, não de ensaio, mas de um novo para chegar lá, né? Então, escolha um papel, né, que você quer e coloque ali no papel, né? E comece hoje, né? Colocar o que você quer em movimento. Então, a vida seu corpo é uma máquina, né? Mas você é dono do corpo, você governa, né? Então, busca aquilo que você quer. E o aprendizado é diário, né? Então, hoje é um dia importante, né? Aquele domingo, assim, que a gente tentou aprender um pouquinho mais para ser essa semana, né? Ser mais fácil, né? Da gente buscar aquilo que quer. E quando a gente respira fundo, né? Às vezes a gente está parado naquilo que quer, mas quando tu busca respiração, respira 3 vezes e fala, né? Em nome de Jesus, aquilo que você quer, as coisas acontecem. Então, às vezes está precisando 1 minuto, né? Para você falar, respirar,
3 vezes, né? Como eu falei, e falar, né? Em nome de Jesus, para a gente chegar mais perto daquilo que a gente quer. E quando a gente que sabe, né? Que só pode falar o coração quando silencia a mente, né? Então, o coração não fala, né? É Deus que fala. Então, aproveite, né? Você pensar assim, puxa, só pode falar quando o coração silencia, mas a mente quer alguma coisa, mas seu coração quer aquilo que você deseja, né? Aquilo que você almeja alcançar, ninguém te tira. Então, de tudo que você tem que guardar é o teu coração, né? Porque dele procede fontes de vida, né? Então, busque isso para a sua vida, né? Pensa nisso aqui hoje, né? Meu coração quer, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. E quando você coloca o foco no reino, né? Meu foco é o reino e o alvo é Cristo, ninguém te tira, né? Você chega naquilo que quer e busca aquilo que quer. Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou a escritora Iria Krieger e hoje eu falei daquilo que eu sabia, né, que às vezes a gente não sabe, né, mas não pratica. E falta pouco, né, para a gente praticar, né, quando a gente sabe que o corpo é uma máquina e aí você quer chegar lá e você tem que botar, né, tudo no caminho, a gente sabe que a gente tem um começo. E hoje é o dia de plantar aquilo que você quer, né? E daí você chega mais fácil naquilo que você quer. Então só há um caminho, né? É focar, tomar aquela direção, focar bem, né? Não focar mal, né? Porque senão você não chega, né? E que nem a foto. Se você tira uma foto mal focada, você também não fica feio, né? Mas se você foca com intenção, com vontade, aquilo vai conseguir tudo que quer. Então eu queria dizer para vocês, né, que eu sou a escritora Iria Krieger, eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E eu estou sempre aqui, né, falando um pouquinho daquilo que a gente precisa, né, para começar uma semana, começar um dia, né, com mais certeza que a gente pode muito mais, né? E você governa, você antecipa aquilo que você quer. Então, quem antecipa é quem governa. E você é dono da sua vida. Governa, faz, né? Resolve. E busca aquilo que você quer, né? Com prioridade. Não como mais um, mas aquilo ali é prioridade. Eu vou conseguir, eu vou alcançar. Então, eu vou terminar a nossa live, né? Vamos terminar agora, a gente falou um pouquinho daquilo que a gente quer começar e fazer e pensa, né? E tem jeito de fazer, né? Mas tem que começar, porque o sucesso a gente só encontra no caminho. Então, vamos buscar ele, que você tem direito, todos nós temos direito, né? Quando a gente sabe que a gente é filho amado de Deus, né? A gente sabe que pode muito mais, muito mais. Se o Pai terrestre é bom, imagina o Pai celestial. Né? Então, busque isso, essa certeza para a sua vida. Vai ser feliz, né? Como eu sempre digo, né? Só alegria. O resto vai vindo, vai chegando. Então, eu vou terminar nossa live, que é 4, 3, 2, 1. Em pé.